Cumprimentos do professor Carlos Augusto aos estudantes de Direito Tributário e vamos partir para mais um vídeo falando desta vez sobre crédito tributário e lançamento tributário. Matéria desse vídeo ela vai estar contida entre os artigos 139 e 150 do Código Tributário Nacional e fica aquela recomendação básica. A gente está tendo aula por vídeo? Bacana, mas leiam esses dispositivos, leiam sim. E se tiver alguma dúvida, alguma coisa que não foi falada no vídeo, tal, escrevam para o professor através do Aprender, façam isso. Bom, vamos começar falando do que é o crédito tributário, não é? Crédito tributário corresponde aos valores devidos pelos sujeitos passivos para a fazenda pública. E eles compreendem tributos e multas. Então, o crédito tributário, por definição do próprio artigo 139 do CTN, o crédito tributário ele decorre da obrigação principal. Teve um outro vídeo que eu fiz, tá aqui, o vídeo está por aí, vocês recebem o link, né? Teve outro vídeo que eu fiz e que eu defini que a obrigação tributária principal, ela implica no pagamento de algum valor. Então, olha só, 139 do CTN fala que a obrigação que o crédito tributário decorre da obrigação tributária principal. Por quê? Crédito tributário é um valor que o sujeito passivo, contribuinte ou responsável tributário tem que pagar para a fazenda pública. E esse valor vai ser o quê? Tributo ou multa. Tributo ou multa. Então, por isso que se fala que o crédito tributário decorre da obrigação tributária principal. Então, quando a gente fala de crédito tributário, isso corresponde a todos os valores devidos a título de tributos ou de multas tributárias que a fazenda pública tem direito de receber dos sujeitos passivos, dos contribuintes, dos responsáveis tributários. O crédito fazendário em si, ele é muito mais amplo do que o crédito tributário. Porque quando você fala crédito da fazenda pública, e isso nós estudamos lá atrás, nós falamos sobre a receita pública, o crédito da fazenda pública, ele abrange muito mais coisa. Porque existem créditos que têm origem extrafiscal, certo? Por exemplo, o dinheiro que vem de pedágio, o dinheiro que vem da exploração de bens públicos, o dinheiro que vem de royalties, o dinheiro que vem da chamada compensação, o dinheiro que vem da compensação financeira, que é o dinheiro repassado pela exploração de recursos naturais. Então nós temos muitas outras receitas que não sejam os tributos e as multas fiscais. Né? A gente tem multa que não é multa fiscal. Multa sobre propriedade urbana, por exemplo. Sabe o que é? É aquele valor que a prefeitura vai lá e multa se o fulano deixar entulho na calçada, se ele deixar a calçada esburacada. Normalmente é o vizinho que denunciou, viu? Não estou brincando. A prefeitura tem um serviço de fiscalização, até de sábado e domingo eles vão e fiscalizam. Tem o carrinho da prefeitura passando. Multa sobre propriedade urbana. Multa ambiental. O fulano não podia desmatar e desmatou. Porque afinal ninguém se importa muito com a árvore, né? Elas só produzem oxigênio, né? Quem que liga? Desmatamento, multa ambiental. Multa criminal. Tem crime que é penado, além de que é penado não só com reclusão, mas também com multa, né? Então tem aquelas penas, né? Detenção, reclusão e multa, né? Então a multa pode estar isolada, tá? Multa criminal, não é tributo. Então o que nos interessa aqui? Crédito tributário, só isso que a gente vai estudar. E ele diz respeito ao pagamento dos tributos e das multas tributárias pelo não cumprimento das obrigações acessórias, tá? Bom, tem um artigo que muita gente esquece de ler. Ele é muito importante, principalmente para quem trabalha na fazenda pública, como é meu caso. É o artigo 141. Diz o seguinte: que todos os casos relacionados à modificação do crédito tributário, à sua extinção,
a suspensão da exigibilidade ou a exclusão, elas estão previstas no Código Tributário Nacional. Não é nem em lei, é no Código Tributário Nacional. E se o agente fazendário ele fizer alguma coisa que causa um prejuízo para a fazenda, que beneficia o contribuinte, por exemplo, ele resolve cancelar um tributo, mas não está dentro das situações previstas no Código Tributário Nacional. Ele, agente público, é responsabilizado pessoalmente. Se eu, como procurador, eu dou um parecer, olha, tem que cancelar tal tributo, tem que cancelar tal multa tributária. Se eu não fizer exatamente dentro das hipóteses, se o meu parecer não estiver baseado exatamente nos casos previstos no Código Tributário Nacional, eu sou responsabilizado pessoalmente. E aqui fala os casos previstos apenas no Código Tributário Nacional. Sabe por quê? Para evitar que uma lei casuística, federal, estadual ou municipal, preveja uma situação, o crédito tributário vai ser extinto também nessa outra hipótese. Não pode. Então, se eu for um procurador municipal, por exemplo, e tem uma lei municipal lá que fala, o tributo tem que ser, o crédito tributário tem que ser cancelado em tal situação. Mas essa situação ela não tem paralelo no Código Tributário Nacional. Não está prevista no Código Tributário Nacional. E eu sei disso, eu conheço o artigo 141. E eu dou um parecer favorável para a aplicação da legislação municipal, que não está agasalhada pelo Código Tributário Nacional, aí eu vou ser responsabilizado pessoalmente. Pessoalmente, porque eu dei um parecer para cancelar em uma hipótese não prevista pelo Código Tributário Nacional. Esse artigo aqui, 141, tem que estar na memória de todo mundo que trabalha na Fazenda Pública, viu? Procurador, quem faz lançamento, quem faz fiscalização, pessoal administrativo, tá? Que é uma coisa muito séria. Bom, já sabemos o que é o crédito tributário. Agora importa nós falarmos do lançamento. O que é lançamento? Antes de explicar direitinho o que é lançamento, deixa eu contar uma história. Perto de casa tem um desses mercadinhos de bairro. Não é aquele supermercado grandão, é um mercado de bairro. E lá eu tenho uma conta. Então eu vou lá, eu posso fazer, se eu não tiver dinheiro, eu preferir, eu posso ir lá fazer a compra. As pessoas já me conhecem, eu tenho meu nome no caderninho. Eles emitem a nota fiscal, ou então faz uma anotação, emite uma nota fiscal. E eu assino e fica lá registrado naquele caderninho, naquele envelope lá, no controle. Aí depois de um tempo eu vou lá, uma semana, duas, um mês, eu vou lá e eu pago mensalmente. Então. Aquele apontamento que tem o valor do que eu gastei, tem a cópia da nota fiscal, tem a data e tal. Aquilo lá que é? Uma anotação, um registro para o estabelecimento lembrar que eu estou devendo para ele, e para eu lembrar quando for pagar. Opa, eu estou pagando por causa disso. Vamos dizer o seguinte, isso é um lançamento do mercadinho, tá? Não é tributário, é um lançamento do mercadinho. Ou seja, é um registro contábil que se faz em memória de uma dívida. Então, essa conta que eu tenho lá, esses registros que tem lá, as anotações do caderninho, vamos chamar isso de lançamento. Só para facilitar o nosso entendimento agora do lançamento tributário. Tá bom? Vamos fazer assim. Mas tenha em mente esse exemplo que eu dei, tá? Esse caso que eu dei, não é nem um exemplo, é um caso que eu dei do mercadinho lá que eu tenho uma conta, e tenho mesmo, viu? Bom, lançamento é um procedimento administrativo através do qual a Fazenda Pública ela constata que ocorreu um fato gerador e, ao mesmo tempo, ela identifica quem é o sujeito passivo. Ela delimita a matéria tributável, afere a base de cálculo e apura o valor do tributo que tem que ser pago. E, se caso, também faz a aplicação de multa tributária. Então, olha só, vamos falar devagarzinho para entender. É um procedimento administrativo, ou seja, ele é feito pela Fazenda Pública ou mediante ordem da Fazenda Pública. Daqui a pouquinho a gente vai falar do lançamento por homologação. Tá? Então, é um procedimento que é feito pela Fazenda Pública ou sob orientação ou sob ordem da Fazenda Pública, através do qual
se constata que ocorreu o fato gerador, se identifica quem é o sujeito passivo, quem está envolvido com aquele fato gerador que aconteceu em concreto. Se delimita a matéria tributável, ou seja, vamos verificar que legislação que é aplicável para aquele caso. Quais são os artigos de qual lei que são aplicados para aquela situação? Que tributo que nós estamos falando? Que situação que estamos falando? Então nós vamos delimitar a matéria tributável assim, estabelecendo os fundamentos legais daquele lançamento, tá? Vamos também apurar a base de cálculo. Ou seja, nós vamos definir o valor econômico daquela operação para poder, finalmente, calcular o valor do tributo devido. Apurar o valor do tributo devido. E se for o caso, por exemplo, está atrasado o pagamento, etc., fazer o lançamento, aplicar uma multa também. Então, o lançamento, ele é um procedimento administrativo que envolve a prática de vários atos, que às vezes são assim praticados automaticamente. Mas olha só, o lançamento, ele é integrado por diversos atos isolados. Você tem a constatação de que ocorreu o fato gerador, você tem a delimitação da matéria tributável com a aplicação dos fundamentos legais pertinentes àquele fato gerador. Como assim? Fato gerador do quê? É de imposto de renda? É de IPVA? Então aqui a gente vai colocar quais são os fundamentos legais do IPVA, do imposto de renda, tá? Artigo e lei. E se tiver multa lá para frente, artigo e lei da multa também. Constatação do fato gerador, delimitação da matéria tributável, identificação do sujeito passivo, quem que é o contribuinte, quem que é o responsável tributário, apuração da base de cálculo, delimitação do valor econômico daquela operação, para facilitar a cobrança, e aferição do valor que tem que ser pago, quanto que vai pagar daquele tributo. E se for o caso ainda, vai propor a aplicação da multa respectiva, da multa tributária. Então, isso é o lançamento. É aquela operação que a Fazenda Pública efetua, ou que atribui, às vezes, para o próprio contribuinte efetuar, depois a gente vai ver esse lançamento por homologação, onde se constata a presença dos elementos da obrigação tributária. Lembra que a gente estudou em outro vídeo? Nós temos sujeito ativo, definido pela Constituição, né? Sujeito fato gerador, sujeito passivo, base de cálculo, alíquota. E, se for o caso, temos a aplicação da multa também. Então, basicamente, no lançamento, nós constatamos, para um caso concreto, a presença dos elementos da obrigação tributária, calcula-se o valor do tributo e se aplica a multa. Tudo se fazendo, já se identificando os fundamentos legais aplicados à matéria. Tá certo? Então, isso que é o lançamento, que vem definido pelo artigo 142 do Código Tributário. É complexo? Para quem nunca ouviu falar, sim, é complexo, mas para a Fazenda Pública é bem simples. E para quem é contribuinte, vai se acostumando, também é simples. Tão simples quanto aquele procedimento do mercadinho que eu contei em cima, né? Certo? O que é aquele procedimento mercadinho? É o registro de uma dívida para cobrar. O que a gente faz aqui no lançamento? Basicamente, nós estamos constituindo o crédito tributário. Registro da dívida do mercadinho, lembra? Certo? Constituição do crédito tributário da Fazenda Pública. É isso. São registros feitos para que uma dívida do contribuinte ou do sujeito passivo ela fique bem identificada pela Fazenda Pública, para que ela possa ser objeto de cobrança posterior ou fiscalização do recolhimento ou não voluntário. Muito bem. O lançamento, ele se reporta à data da ocorrência do fato gerador. Isso está no artigo 144 do Código Tributário. O que quer dizer isso? Quando que ocorreu o fato gerador? Foi em tal ano. Qual era a legislação aplicável naquele ano, que estava em vigor naquele ano? Tudo bem. Então, o fato gerador vai ser regido pela legislação daquele ano, certo? O lançamento vai identificar isso. Então, o lançamento, ele vai se reportar à legislação vigente por ocasião do fato gerador, da ocorrência do fato gerador. Nossa, mas qual que é a importância prática disso? Isso tem a ver com variação do valor do tributo a ser recolhido. Porque
basicamente o que define o valor do tributo é a base de cálculo e a alíquota. Então, vamos supor que a legislação mude e mude a base de cálculo e ou a alíquota do tributo. Tem que verificar, nós temos que verificar quando que estava vigente essa alteração. Foi quando aconteceu o fato gerador? Ótimo, se aplica. Não, não foi, foi depois, foi antes, não se aplica. Então vamos lá. Vamos supor, vou dar uns casos práticos. Vamos falar de alíquota que fica assim facinho de entender. Vamos definir que a alíquota de IPTU em 2018 em um determinado município era de 4%. Então o IPTU daquele ano de um imóvel é de 4% do valor venal do imóvel. 4%. Isso 2018. Vamos supor que em 2020 a alíquota baixou. Agora é 3%. Mas tudo bem. Mas aquele ano, o IPTU daquele ano de 2018, que porventura não tenha sido pago, ainda vai continuar com 4%. Ah, mas diminuiu a alíquota. Não importa. Não importa que diminuiu a alíquota. O artigo 144 ele fala que o lançamento ele vai se submeter à legislação que estava em vigor quando da ocorrência do fato gerador. Então, fato gerador do IPTU de 2018. Fato gerador, lá nós temos a legislação estabelecendo que a alíquota era de tantos por cento. 4%. Ah, depois diminuiu para 2 ou para 3, depois de um ano, 2 anos, depois. Não importa. Não retroage, não retroage. Nós falamos em um outro vídeo que a multa que a multa tributária mais benéfica, ela retroage enquanto não for pagar a multa. Multa, lá no artigo 106 do Código Tributário, multa tributária. Quanto a tributo, alíquota à base de cálculo, não retroage. O que vale é aquilo que estava definido na lei quando acontece o fato gerador. Então, se o teu IPVA era de 4% em 2018 e em 2020 o IPVA baixou para 2%, eu não paguei em 2018, agora eu pago, vai continuar pagando com 4%. Por quê? É a legislação aplicável na época da ocorrência do fato gerador, 2018. Confunde um pouquinho? A alíquota vale a alíquota vale aquilo que foi definido para o ano do fato gerador e não muda. E a multa tributária pode... Claro, confunde, eu sei. Por isso que a gente precisa estudar, né? Por isso que a gente precisa estudar, não é mesmo? Alíquota ou base de cálculo não muda. É a legislação prevista na época da ocorrência do fato gerador. A IPTU de 2016. Quanto que era? 3%. Em 2020 subiu para 4%. Eu não paguei lá, continua 3%. Vou pagar com juros e correção, mas continua a alíquota 3%. 2020 abaixou para 1%, eu vou ser beneficiado? Não, você não vai ser beneficiado. A alíquota vai ser aquela do ano, 2016, tá? Artigo 144. Aí multa tributária. A multa tributária, a história já é diferente, né? Por causa do artigo 106. Se a multa tributária baixou, vale a mais baixa. Depois aumentou, não importa, fica valendo a mais baixa. Eu posso confundir na prova, no exame? Eu também posso. Por isso a gente precisa estudar e atentar para o artigo 106, que é sobre a multa tributária, e o artigo 144, que é o crédito tributário em si do valor do tributo, tá certo? Então, o valor do tributo, ele vai se prender a alíquota e base de cálculo, conforme previsto na legislação na época da ocorrência do fato gerador. Depois não muda, não diminui, não aumenta. Aquele percentual da alíquota é aquele valor da base de cálculo, tá bom? Multa? Sim. Então, você estuda bem. Artigo 106, multa, que ela varia, se a multa favorável, posterior a mais favorável, ela retroage para beneficiar o contribuinte. E alíquota e base de cálculo. Essa não muda. Essa, em tal ano era tanto previsto pela legislação local, depois a lei mudou, ficou mais branda para o contribuinte. Não importa. Se ele não recolheu o tributo naquele ano, ele está sujeito àquela alíquota, àquela base de cálculo. Não muda. Dá para fazer um monte de perguntinha bacana em prova, em exame, né? Dá para fazer um monte, até em chamada oral, em prova oral, né? Tem uns concursos públicos que você faz prova oral, tem concurso para procurador, para não sei o que você tem que fazer prova oral lá. Não é fácil, não. Tomem água, faz bem para a saúde. Eu tenho que lembrar, eu não tenho sede. Às vezes eu ponho relógio para tocar para lembrar de tomar água. Ou deixo uma garrafinha. Bom, isso não é aula, né? Bom, isso não faz parte da aula. Vamos voltar à nossa aula aqui, gente.
É que eu faço umas brincadeiras em sala de aula, no vídeo eu também posso fazer, né? Mas pouquinho, né? Pra não mudar de assunto. Bom, volta pra aula, Carlos Augusto, vamos lá. Aí nós temos um dispositivo do Código Tributário Nacional que eu acho ele engraçado, assim... Quer dizer, não é que ele é engraçado, mas é assim, é o 145. Ele diz que o crédito tributário ele só vai ser modificado em caso de impugnação do sujeito passivo, recurso de ofício ou iniciativa da autoridade tributária. Então a administração tributária, a fazenda pública, ela só vai poder mudar assim, assim se ela quiser, assim, ela só vai poder, sem provocação judicial, que eu estou dizendo, tá? Se ela quiser, ela quer sem provocação judicial, não tem uma ação judicial. Então a fazenda pública ela só pode mexer num crédito tributário ou para modificar o valor, ou para cancelar, tal, se tiver impugnação do sujeito passivo, se tiver um recurso de ofício, já expliquei isso em outro vídeo quando falamos do procedimento administrativo tributário, ou se tiver iniciativa da autoridade tributária, nos casos previstos em lei, ela constata, por exemplo, que tem um erro no lançamento. De onde que eu acho engraçado? O uso da palavrinha só. Ou seja, que a autoridade tributária ela só vai modificar o crédito tributário, cancelar nesses casos. Ué, que caso que tem mais? Que caso que tem mais a autoridade fazer isso sem ser por força de uma ordem judicial? Ué, contribuinte impugnar, ou então a Fazenda Pública constatar, opa, tem um erro, tem isso, tem aquilo, tem uma falha aqui no lançamento. Pronto, os casos estão esgotados, não tem outros casos, não dá para pensar em outro caso além desse, né? Iniciativa da própria Fazenda Pública, nos casos previstos em lei, ou então iniciativa do contribuinte, quando ele apresenta uma impugnação, um recurso, etc. Aquele recurso de ofício, até tem um outro vídeo que eu fiz, que eu gravei, é caso em que o contribuinte ele apresenta uma impugnação, a Fazenda Pública acolhe a impugnação e a legislação local da Fazenda Pública, municipal, estadual, federal, não importa, diz que se a impugnação do contribuinte for acolhida, o processo dele vai para uma instância superior para ver se está certo mesmo o que ele estava querendo, é o recurso de ofício. Então aqui praticamente se esgota os casos, então eu não consigo vislumbrar um outro caso que a Fazenda Pública ela vai modificar um lançamento. Não consigo vislumbrar. Daí que eu acho que é redundante falar só se modifica nesses casos. Só se estivesse referindo aqui expressamente, proibindo que seja uma modificação por vontade, apenas por ato de vontade, por uma vaidade do administrador fazendário, sei lá, algum ato assim, né? Mas eu acho engraçado aqui, porque aqui se esgotam as situações. Impugnação do sujeito passivo ou de ofício quando a Fazenda Pública ela constata que tem algum problema no lançamento, né? E a lei autoriza. Bom, agora vamos dar uma palavrinha. Vamos dar uma palavrinha só, uns recados para todo mundo. Eu sei que eu estou ficando até cansativo no final do vídeo falar disso, mas olha, é bastante vídeo que eu estou postando. Assista aos vídeos, pega a caneta, pega o caderno, faz anotação. Se ficar com alguma dúvida, manda uma mensagem pelo Aprender, o professor vai responder. Se tiver algum comentário, de repente eu falei alguma coisa, eu me expressei mal, o aluno discordou, ou ele tem uma experiência pessoal, profissional, pode escrever, não tem problema não, viu? Manda mensagem pelo Aprender, tal, que a gente se entende. Pessoal, obrigado pela interação, obrigado pela atenção. Nesse vídeo eu ia falar sobre as modalidades de lançamento, mas eu vou deixar para um outro, porque senão vai ficar muito longo, é perigoso passar de 40 minutos, né? Então eu vou deixar mais um videozinho de uns 20 minutos, 25, porque senão vai ficar muito comprido. E eu tenho adotado assim a prática de ter vídeos de até meia hora. Quando passa muito, teve outro dia eu fiz um de 35 minutos, eu achei que já ficou comprido demais. Então eu vou fazer um outro vídeo só sobre o lançamento, sobre as modalidades de lançamento tributário, tá? Lançamento direto, o lançamento por declaração e por homologação. Fazer um videozinho só por isso, para isso, tá? Então tá bom, pessoal, obrigado, viu?